Olá, a paz do Senhor. Vamos aqui deixar uma mensagem para você, uma mensagem ao seu coração. Estamos muito felizes de ter esta oportunidade novamente de deixar as boas novas do Evangelho. Quero transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E sem mais delongas, vamos à palavra. Ela está situada no Salmo 126, no capítulo 4, até o versículo 6. Nós sabemos que o Salmo 126 foi escrito por Davi e foi num período onde o povo de Israel estava sendo resgatado. Havia um resgate. E diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Até aqui. Amém? Então, são dois trechos muito claros da declaração que Davi escreve sobre aquela situação a qual eles estavam vivendo naquele momento. Um dos pontos que o Espírito Santo colocou ao meu coração, o primeiro ponto é que eu sempre gosto de trazer, é muito importante a gente entender o conceito das palavras, porque, afinal, Jesus é o Verbo, as palavras originaram através dele, então é importante a gente entender o conceito da palavra, porque já no conceito o Senhor pode falar conosco. O Senhor pode transmitir o que Ele tem de intenção para nós nesta pequena palavra, no significado. Prova disso, quando nós lemos, por exemplo, as cidades que Jesus visitou, tinha todo um propósito por trás. Quando Jesus, por exemplo, curou ao sábado, tinha um propósito por trás. Quando Jesus não foi no tempo que Marta e Maria estavam pensando que Lázaro ia ser curado, também tinha um propósito, e milhares de outras situações que ocorrem dentro da Bíblia, a qual o Senhor tem propósito. Então, qual que é a reflexão sobre isso que o Espírito Santo coloca no meu coração? Que nós precisamos ficar atentos aos detalhes. Às vezes nós estamos esperando que Deus venha transmitir de uma forma grandiosa, mas por momento podemos nos esquecer, pela correria do dia a dia, pelo rush, de que o Senhor, Ele é simples para transmitir a boa nova do Evangelho dele. Assim, sabemos que, por exemplo, pessoas que nem sabiam transmitir direito, e até mesmo pessoas que nós sabemos nos tempos atuais, ou tempos que se passaram, que Deus consegue transmitir a palavra dele, independente do espaço daquela pessoa, do entendimento da pessoa. Quando Deus tem algo para transmitir, Ele simplesmente transmite. Então, a gente precisa ficar sempre atento a esses detalhes. Amém? Então, quando a gente olha aqui a questão de restauração, Ele pede: Senhor, restaura-nos. Um dos conceitos que me chamou muito a atenção sobre restauração é conserto de coisas desgastadas pelo uso. Na atualidade, dentro desse período que nós estamos enfrentando, sendo um leão por dia, na questão da pandemia, na questão da economia, na questão social, na questão política e etc., quando a gente começa a se deparar com esses assuntos, quando a gente começa a tentar se aprofundar nesses assuntos, ou até mesmo sobreviver, que é o caso desta pandemia, e mesmo caso não houvesse uma pandemia, nós estaríamos sobrevivendo diariamente para conseguir continuar colocando comida nos lares, para conseguir continuar seguindo ao propósito a qual o Senhor tem colocado no coração de cada um. Então a gente sabe que a rotina, o processo constante, ele acaba gerando um desgaste aos nossos corações. A gente fica cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e com a situação da pandemia, nós sabemos que isso acaba agravando, porque além de surgirem situações novas, já existiam as outras situações. Então é uma somatória que acaba sufocando, que acaba fazendo com que a gente não consiga enxergar o que realmente a gente precisa enxergar. Eu estava vendo um devocional da Joyce Meyer dias atrás sobre a questão ela estava falando de uma pessoa ser positiva. Ela explicou da situação dela, que ela passou por anos de depressão.
e que é um processo delicado para a pessoa que passa por uma depressão, para a pessoa que tem um princípio de depressão, a questão de enxergar o colorido. Às vezes a pessoa só quer enxergar o que está preto e branco. E o que ela ressaltou foi que depois que Cristo conseguiu aprofundar na vida dela e trouxe toda aquela imensidão de amor, ela disse que a partir dali ela queria ser diferente, queria começar a enxergar as coisas de uma forma muito mais positivas do que realmente ela poderia enxergar. Só que é engraçado que nós vivemos numa sociedade onde o apontamento, a crítica, a rotulagem, elas estão sempre prontas a serem pregadas, prontas a serem intituladas em qualquer meio onde existam pessoas, independente do meio que existe. E com isso, você, quando vai falar, por exemplo, nossa, graças a Deus, uma determinada situação, e você começa a ter uma frequência, não sei se você já reparou, eu já reparei situações assim, a pessoa olha e fala, nossa, mas está sempre bem, tá tudo bem com aquela pessoa, mas ela está sempre, parece que não passa por problema, ou parece que não leva a sério as coisas, parece que acha que é brincadeira, parece que acha que a realidade é uma brincadeira, ou, por exemplo, eu já ouvi situações, e acredito que você também, quando a pessoa diz, eu sou realista, ou eu enxergo a realidade, eu prefiro viver a realidade do que uma mentira, eu prefiro viver com pés no chão do que com uma cabeça sonhadora, sempre sonhando, e etc., de outros comentários que acabam proferindo. Só que, quando a pessoa declara isso, quando a pessoa diz sobre isso, você concorda comigo que ela está dizendo frente ao cenário dela. É a ótica dela que está dizendo que a vida dela é naquele formato e que a realidade dela, que ela construiu dentro das faculdades mentais dela, é daquela forma. Mas não quer dizer que, a partir do momento que você enxerga a situação de uma forma positiva, não quer dizer que está errado. Não quer dizer que você é sonhador, sonhadora, que você é utópico, que você vive no mundo da Lua, que você vive no mundo de Bob, que você vive no mundo da Alice. Não. Porque é a visão que a pessoa tem daquela situação. Se você pega, por exemplo, algo muito conhecido, talvez a gente já tenha falado, mas é um exemplo muito claro, que é sempre bom frisar, né? Se você pega uma situação, cada pessoa que enxergar aquela situação, ela vai enxergar de uma forma. Se você pega o copo, né, 50% vazio e 50% cheio, cada um vai colocar a sua percepção. Então, quando você coloca a tua percepção positiva de que, poxa, vai dar tudo certo, você tem ali uma intenção positiva de que as coisas vão acontecer, e mesmo que as coisas não aconteçam, talvez a gente tenta procurar tirar algo de proveito, né? Algo produtivo daquilo que não aconteceu da forma que nós gostaríamos, né? Poxa, mas olha, pelo menos, vou dar um exemplo. Dias atrás nós fomos acometidos com a situação da Covid novamente, pela segunda vez. Primeira coisa que veio na minha mente foi, mas já está acabando. Nem tinha começado, minha mente já está acabando. Falei para minha esposa, já está acabando. O importante é que a gente já está se cuidando, nós já vamos ficar melhor, daqui a alguns dias já está tudo certo. E graças a Deus ficamos bem. Porém, se eu não estou dizendo que a ótica daquela pessoa está errada, não estou dizendo que a ótica dela dizer assim, eu vivo na realidade, eu prefiro ser realista. Não quer dizer que está errado. É a forma dela de enxergar. Nós respeitamos a forma dela de enxergar. Só que em contrapartida, quando você se depara com uma pessoa que ela é positiva, com uma pessoa que ela quer enxergar pela ótica de Cristo, ou seja, de que vai dar certo, de que é mais do que vencedor, de que nós vamos saltar muralhas, de que nós vamos quebrar barreiras, nós vamos quebrar grilhões, nós vamos destronar gigantes, nós vamos derrubar gigantes, que são situações às vezes que aparecem no dia a dia, também está tudo normal, também é a nossa forma de enxergar e também é necessário ter o respeito da forma que essa pessoa enxerga. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero chegar é o seguinte, voltando para o trecho, ele pede essa restauração porque ele estava desgastado, o povo estava desgastado, porque foram construídas milhares de coisas na Babilônia, né? Ficou com referência na questão de estudo, na questão de artes, ficou com referência na questão de ótimas comunicações comerciais, criaram-se
criaram-se estradas para chegar até o Egito e um outro que eu não me recordo agora, mas, ou seja, criou-se caminhos para que houvesse comercialização. Na época de Nabucodonosor, ele construiu grandes coisas. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, lá na prefeitura aqui de São Paulo, você vai ver como é muito parecido a forma como foi construída. O jardim lá em cima era algo que lá na Babilônia eles faziam. É interessante essa correlação. Não sei se você tinha reparado, eu não tinha, eu olhei e aí trouxe aqui para vocês. E quem foi escravo, né, ali naquela situação? Quem trabalhou? O povo de Deus trabalhou, ou seja, foi com o esforço do povo de Deus. Então as pessoas estavam muito, claro que outros povos também, mas o povo de Deus acabou perdendo. Nabucodonosor trouxe toda essa galera e eles trabalharam, tiveram que trabalhar. Então a turma estava desgastada, as pessoas estavam desgastadas. E quando a gente passa no dia a dia situações de desgaste, às vezes você trabalha injustamente, às vezes você passa por situações que são injustas, você fica desgastado, eu fico desgastado. E aí ele diz assim: assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, e é interessante porque realmente existem ribeiros no deserto, você fala, nossa, como pode, né, no deserto, ribeiros, Deus consegue fazer essas maravilhas. E aqui ele está dizendo que ele enche, ou seja, em algum período, aqueles ribeiros enchem de água. Então, ou seja, alguma coisa que estava muito seca. Ele estava pedindo para que houvesse abundância, a abundância da alegria, a abundância da perseverança, a abundância da restauração, para que eles pudessem ter uma nova ótica de enxergar a realidade que eles iriam passar a viver, porque eles estavam sendo resgatados. Pensa, você vai ser resgatado, totalmente desgastado, totalmente abatido. O que você vai enxergar na tua frente? Aquela ótica da realidade, que ok, tá tudo certo, tá tudo bem, porque você está desgastado, mas a partir do momento que você é renovado, a partir do momento que você recebe um renovo, a tua ótica passa a mudar, porque quem renovou eu e você é aquele que não mente, é aquele que quando um filho pede pão, o pai não dá pedra, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Então com certeza esta palavra trará o fruto necessário para mim e para a sua vida. E se você crê, você pode dar um glória a Deus, você pode dizer amém, recebendo para a sua própria vida. Dando continuidade, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quantas vezes essas pessoas passaram por situações de cativos, oprimidas, numa situação muito delicada? Com certeza, várias vezes. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Aqui foi um ponto que o Espírito Santo me chamou a atenção, um detalhe. Aquele singular, que sai chorando enquanto lança a semente, não está dizendo que ele foi lançar uma quantidade imensa de sementes, ele lançou a semente, uma semente. Voltará com cantos de alegria, trazendo seus, plural, feixes, plural. Significa que não precisa ter um monte de semente, mas às vezes você tem uma única esperança, às vezes você tem um grão de mostarda, às vezes você tem uma pequena fé. E é isso que é necessário, que Deus quer da minha e da sua vida, este grãozinho de mostarda, para que você possa voltar com alegria, para que eu e você possamos voltar com alegria, trazendo os feixes, a colheita, a abundância de alegria, de paz, de restauração, de animosidade, de equilíbrio emocional. A gente não está falando só de questão financeira, porque a questão financeira, como a palavra de Deus descreve, as bênçãos vão correr atrás de nós, porque nós estamos na presença do Senhor, e o dono do ouro e da prata é o nosso Pai, e eu creio, e como diz a missionária Fátima, se você não crê, eu creio por você, nós voltaremos com feixes nos nossos braços, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa família, para trazer essa prosperidade e essa abundância para os nossos lares. Uma renovação da nossa metanoia, uma renovação da nossa visão espiritual, para que nós possamos desfrutar daquilo que muito mais o Senhor estará fazendo nesta terra, nas nossas vidas, nesta nação, em todo esse globo terrestre. Amém? Então que eu e você possamos refletir nisso e voltarmos com feixes de alegria, crendo de que aquele que começou a boa obra é fiel para dar continuidade nas nossas vidas. Amém?
Deus abençoe, que você possa ficar com essa mensagem e que ela possa transformar essa única semente em uma grande colheita. Fiquem na paz.